Vamos conhecer a mega obra brasileira, né, que se chama Rodoanel Norte. Rodoanel, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, esqueçam de partilhar os vídeos com pessoas interessadas. O que tudo indica é que essa via tem uma extensão de 44 quilômetros. Oh. Cara, isso aqui é infraestrutura. Poxa, inscreva no canal, bora lá ver o vídeo. O link original do vídeo e todos os créditos estão aqui na descrição. Túnel em Boca Leste. Após 26 anos desde o início da sua construção, o Rodoanel Mário Covas, no estado de São Paulo, parece estar entrando nos trilhos para a finalização do seu último trecho de 44 quilômetros, o chamado Rodoanel Norte. Depois de muitos problemas e entraves durante a sua construção, parece que, enfim, nós teremos a finalização desta que é até hoje uma das maiores e mais complexas obras de infraestrutura no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson. Cara, fica parecendo que o Brasil é verde, né? Uma zona tão industrializada como São Paulo é de se esperar que seja uma zona carente de verde, mas não. Fica parecendo que quanto mais tempo você conhece sobre o Brasil, mais a percepção que o Brasil é verde você vai ter. Não é questão de familiarização com a bandeira, é mesmo uma questão de... é verde, entendeu, rapaz? Sou Júnior e hoje nós vamos falar sobre o Rodoanel Norte. Vem comigo! Rodoanel Norte. O cara é engenheiro, né? Com sua construção iniciada em 1998, o Rodoanel de São Paulo, hoje denominado Rodoanel Mário Covas, em homenagem ao então governador de São Paulo na época, Mário Covas, e também um dos idealizadores do projeto do Rodoanel, é considerado até hoje uma das mais complexas e maiores obras de infraestrutura do Brasil. Isso porque ele possui 176,5 km de extensão aproximadamente e é responsável por ligar toda a região metropolitana de São Paulo com as rodovias federais e estaduais. Ao todo, se conectam ao Rodoanel cerca de 12 rodovias. A função do Rodoanel é retirar todo o fluxo grande de veículos das marginais Pinheiros e Tietê e também promover uma melhor mobilidade urbana na questão da cidade de São Paulo e também melhorar o escoamento de cargas que vem do interior do estado de São Paulo com destino ao Porto de Santos. Porém, para trazer mais agilidade na execução de uma obra dessa magnitude, a opção foi dividir o Rodoanel de São Paulo em 4 eixos, ou seja, dividindo eles em Rodoanel Sul, com cerca de 61 km de extensão, esse que já está pronto e foi inaugurado em 1º de abril de 2010, está a cargo da concessionária SP-Mar. Nós temos também o Rodoanel Oeste, que tem 32 km de extensão e foi inaugurado em 11 de outubro de 2002, sendo esse o primeiro trecho a ser inaugurado do Rodoanel. Ele também é um dos mais complexos e um dos que mais tem intersecções com rodovias. E também foi o primeiro trecho do Rodoanel a ser iniciado pelo então governador Mário Covas e ficou pronto cerca de 1 ano depois da sua morte. Hoje, o Rodoanel Oeste está a cargo da concessionária CCR Rodoanel. O terceiro trecho do Rodoanel possui cerca de 43,5 km de extensão. Foi inaugurado em 3 de julho de 2014. E está a cargo da concessionária SP-Mar também. E por fim, temos o Rodoanel Norte, que possui 44 km de extensão e que agora, completando cerca de 26 anos desde o início da construção do Rodoanel, ele ainda não foi finalizado. Com as obras iniciadas em 11 de março de 2013, o trecho norte ligará o trecho oeste, desde o entroncamento com a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, ao leste, na intersecção com a rodovia Presidente Dutra, atravessando os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá. O trecho prevê acesso à rodovia Fernão Dias e ligação exclusiva ao aeroporto de Guarulhos. Mas afinal, que tipo de rodovia é considerado o Rodoanel? O Rodoanel é considerado uma rodovia de classe 0, ou seja, ela conta com controle total dos acessos, uma velocidade entre 100 e 120 km por hora e também 3 a 4 faixas de rolamento por sentido de tráfego. Espera ainda aí se eu estou a entender. Cara, isso é muito importante.
é uma questão de infraestrutura, principalmente uma cidade tão grande e tão industrializada como São Paulo. Eu consigo imaginar essa estrada daqui a 50 anos, sabe? Vai ser um marco. Essa estrada foi planeada no século XX. A que tudo indica é que algumas zonas já estavam em funcionamento. Estão a terminar o último trecho para que a estrada fique totalmente completa. Quando esse vídeo começou, eu pensei que a rodovia, né, o anel, estava sendo feita e nunca se usou. O que me impressionou é que já estava se usando uma outra metade. Sem a outra terminar, não estava complicado o trânsito. Espera, ainda foi idealizada por um brasileiro. E você que está assistindo esse vídeo falando sobre o Rodoanel Norte no estado de São Paulo e está gostando, não esquece de ir um pouquinho para baixo, conferir se você é inscrito já no canal. Se não for, aproveite e se inscreve. E também, se está gostando do vídeo, deixa o seu like que vai estar ajudando bastante. E compartilha esse vídeo com seus amigos e com a sua família. O link está na descrição, família. Falando mais especificamente do trecho norte, nós temos entre a Avenida Raimundo Pereira Magalhães e a rodovia Fernão Dias 4 faixas, enquanto entre a rodovia Fernão Dias e a rodovia Presidente Dutra nós temos 3 faixas, além do acesso ao aeroporto de Guarulhos. É complexo, né? Do jeito que está. Isso está a ser tão incrível por quê? Porque estou a aprender a dirigir agora, eu estou no curso de direção, sabe? Estou na escola de condução. Conta com 2 faixas, mas tamanha é a complexidade do projeto exclusivamente do trecho norte quando a gente fala na questão de obras e artes especiais. Ao todo, nesse trecho, são cerca de 107 obras de artes especiais, onde estão inclusas 44 pontes e 63 viadutos. Além disso, possui 7 túneis de cerca de 7 km de extensão. Um dos maiores obstáculos do trecho norte é atravessar a Serra da Cantareira, onde foi necessária então a implantação desses túneis. Por quê? Porque a Serra da Cantareira ela é considerada uma reserva da Mata Atlântica. Ou seja, o projeto do Rodoanel ele foi desenvolvido buscando prejudicar da menor maneira possível toda a parte de meio ambiente da região em que ele passaria. Por isso, ao longo dos seus 177 quilômetros de extensão aproximadamente, ele possui diversas obras de artes especiais, com o intuito de contornar toda essa questão do meio ambiente e prejudicá-lo da menor maneira possível. Cara, imagina Angola ter um desse, meu. Como é que o governo angolano não consegue imaginar meter rodovias incríveis como esta? Veja essa conexão, essa engenharia, meu. Se bem que os motoristas angolanos, não sei se iriam se adaptar tão fácil assim. Uma coisa que eu tenho que admitir é que nós temos muitos motoristas bons, esses que utilizam caminhões, né? E muitos enjoados, esses que estão fazer táxi. Cara, é incrível. Meu país também tem que pensar assim no futuro, entendeu? Em alternativa. Meu país tem que pensar em alternativas. Com a finalização do Rodoanel Norte, é prevista a redução estimada de cerca de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na Marginal Tietê por dia. A utilização do Rodoanel Norte reduzirá o tempo de deslocamento entre as rodovias Dutra e Fernão Dias em 21 minutos, Dutra Bandeirantes em 26 minutos e Dutra Castelo Branco em 27 minutos. Mas afinal, por que tanta demora na execução do trecho norte do Rodoanel? Será esse um dos culpados por ainda o trânsito de São Paulo não estar totalmente resolvido? A questão é que ao passar dos anos, a frota de veículos de São Paulo cresceu numerosamente. Ou seja, se formos comparar na época que foi projetado o Rodoanel e hoje em dia, o projeto estaria meio que defasado. Porém, algumas pessoas e alguns técnicos ao redor desse projeto acreditam que após a finalização desse projeto do Rodoanel Norte e a completa finalização então do sistema do Rodoanel, ele passe a fluir melhor
e também cumprir uma das suas principais premissas, que é então contornar todo o trânsito pesado ao redor da cidade de São Paulo e então esvaziar um pouco, ou seja, diminuir o fluxo de veículos pesados e alguns veículos leves na região das marginais Tietê e Pinheiros. O problema do Rodoanel Norte começou lá na questão da licitação dele. Isso porque ela foi atrasada muito tempo por conta do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Até que em dezembro de 2012, o BID finalmente liberou o primeiro desembolso para o governo paulista para então a construção do trecho. Porém, com a liberação de parte do dinheiro oriundo do financiamento, foi utilizado então para cobrir os gastos de projeto e algumas partes da obra. Porém, apesar de todos os passar dos anos, essa obra acabou sendo paralisada, até que em 2018 a concessionária Eco Rodovias venceu o leilão para administração e manutenção do trecho norte. Por 30 anos era o período então de administração da Eco Rodovias, pelo valor de cerca de 883 milhões de reais. Mas em 2019 foi postergada a retomada das obras para 30 de junho de 2020, o que acabou também não ocorrendo. Em julho de 2020, o governo paulista então anunciou que a licitação para a construção do trecho norte seria retornada até o fim do ano. E mais tarde, a data foi estipulada para agosto. Em setembro de 2020, o então governador João Dória anunciou a retomada das obras do trecho norte, o que não acabou ocorrendo novamente. Até que em 14 de março de 2023, com a presença do agora governador do estado de São Paulo, lá na sede da B3, a Via Ápia, concessionária, ela apresentou... Cara, isso aqui é autoestrada, entendeu? Então a melhor proposta no leilão e acabou ganhando a concessão do Rodoanel Norte. A concessionária Via Ápia então agora será responsável pela finalização de todo o Rodoanel Norte, que está orçado em cerca de 3,4 bilhões de reais, onde o consórcio vencedor será responsável por investir 2 bilhões de reais para a finalização das obras, além de mais 324 milhões de reais em projetos, implantação de projetos auxiliares. Enquanto, no segundo critério de classificação, que foi o desconto no aporte do governo paulista, houve o abatimento de cerca de 23%, restando uma subvenção ao governo paulista de cerca de 1,07 bilhões de reais. E com a retomada das obras do trecho norte, no dia 25 de abril deste ano de 2024, ou seja, antes do período previsto pela concessionária, então a Via Ápia deve entregar o trecho da rodovia Dutra Fernão Dias até setembro de 2025, enquanto a entrega, que conclui totalmente o Rodoanel Norte, está prevista para o segundo semestre de 2026. A empresa também ficará responsável pela manutenção e operação do trecho pelo prazo de 31 anos e também pela geração de cerca de 15 mil empregos. Mas aí você deve imaginar, agora finalmente o Rodoanel vai ficar pronto, porque é só iniciar a obra, fazer o serviço de terraplanagem e terminar. Aí que você se engana. Isso por quê? Porque segundo um relatório do IPT, foram encontradas cerca de 1.291 falhas construtivas. O medo era esse, entendeu? O medo era esse. Mas vamos lá ver. Ao longo de todas as obras que já foram executadas no Rodoanel Norte, sendo 84% delas consideradas falhas construtivas de gravidade baixa ou insignificante, outras 12% com gravidade média e 5% com a gravidade alta, ou seja, muito graves falhas estruturais. O que pode ser essas falhas? Podem ser, às vezes, infiltrações nos túneis, podem ser desalinhamentos de viadutos, pode ser fissuração ou algo do tipo em alguma sustentação de viadutos. Esses tipos de falha como é que são encontrados em algumas obras aí de infraestrutura do Brasil. Inclusive, com o passar do tempo, é comum de algumas falhas dessas acontecerem nessas obras de infraestrutura. Por isso que é necessário então esses laudos para apontar quais devem ser as correções a serem adotadas para permitir o uso contínuo de todas essas obras de artes especiais que são construídas. E no caso do Rodoanel Norte não será diferente.
A concessionária terá que estudar caso a caso e ver o que é necessário para corrigir e tornar então o Rodoanel Norte, principalmente essas obras que ficaram remanescentes, aptas a serem utilizadas e futuramente serem liberadas para a população. Atualmente a concessionária Viapia já encontra-se no local das obras e retomando então todas essas áreas que estão sendo então preparadas com os caminhos de serviço, com movimentação de maquinários, movimentação de terraplanagem, para se tornar então um local adequado, sem que interfira no trânsito local das regiões de trabalho. Ou seja, ao longo desses próximos meses e próximos anos, nós veremos grandes obras no trecho norte do Rodoanel de São Paulo. E vamos torcer para que logo logo, na data de 2026, ele esteja então totalmente concluído e finalmente podendo ser utilizado da maneira em que ele foi previsto lá em projetos, lá na década de 90, e esteja funcionando para o bem de toda a população e de todo o Brasil que utiliza essa região. E você vai acompanhar aqui as atualizações. Uma rodovia como essa ajuda muito na logística. O que acontece aqui em Angola é o quê? O que me deixa muito indignado. Nós não temos vias alternativas, por isso que quando o governo decide interditar uma via, basicamente o comércio fica totalmente parado por X tempo que eles decidirem. Vias alternativas, principalmente para empresas, só tem vantagem, só tem mesmo vantagem. Para a população civil já não se fala, entendeu? E eu consigo ver essa questão da industrialização no Brasil, as vias, principalmente em regiões como São Paulo, algumas cidades do interior que estão extremamente investidas em questão de vias públicas. Cara, muito legal. Muito legal, é preciso ter vias públicas, que acaba também ajudando o próprio trânsito em si, né? Por isso que no Brasil você pode comprar qualquer coisa online. Eu tenho que conhecer já o Brasil também, estou demorando demais. Inscreva no canal, não se esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Me diz aqui embaixo o que você acha, se você já passou por essa via. Nos vemos na próxima. Tchau!